Quantos já sentiram a presença do Senhor aqui nesta noite? É tão bom, irmãos, fazer parte de uma igreja pentecostal, né? A gente acredita que o Espírito Santo de Deus, ele continua sendo o mesmo, ele continua atuando, ele continua fazendo. E nós temos o privilégio de, por experiência e não somente por conhecimento, fazermos parte desse propósito. Nesta noite eu quero louvar a Deus pela vida dos meus pastores, pastor Reinério, pastor Eliseu, por este momento, por esta oportunidade. Para mim é sempre um privilégio poder estar aqui com os irmãos, nesta igreja da qual fiz parte, e tenho o maior e o imenso prazer de poder falar acerca do tempo em que passamos aqui, louvando e bendizendo o nome do Senhor e crescendo em graça e conhecimento. E a partir daqui podemos ter o nosso ministério sendo levantado pelo Senhor. E hoje estamos aí, pela misericórdia de Jesus, pregando a sua poderosa palavra. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos que fazem parte da Secretaria de Missões desta igreja, que é sim um exemplo missionário a ser seguido aqui no estado do Piauí. Eu quero louvar a Deus pela vida de cada um dos obreiros, os irmãos. Quero ministrar nessa noite com muito respeito a tudo quanto é ensinado, e eu faço das palavras do apóstolo as minhas. Não trago coisa nova, apenas aquilo que já está escrito para a meditação da igreja do Senhor. E para que nós possamos embasar aquilo que o Senhor colocou em nosso coração, abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 11, estaremos lendo apenas 2 versículos, os 2 últimos versículos, 39 e 40, Hebreus capítulo 11 e os versículos 39 e 40. Quantos encontraram e podem dizer amém? Diz assim: e todos estes, tendo obtido um bom testemunho através da fé, não receberam a promessa, tendo Deus preparado alguma coisa melhor para nós, para que eles sem nós não fossem ser aperfeiçoados. Amém? Quem entendeu o texto? Glória a Deus. Meus queridos irmãos, o escritor aos Hebreus, misterioso, até hoje não se sabe, todos nós sabemos disso, não se sabe quem escreveu esta brilhante carta, que na minha visão pessoal, é o livro mais complexo da Bíblia, tratando-se da observância da lei mosaica. O livro ou a carta aos Hebreus está inserida em um contexto até interessante, para que nós possamos entender um problema que estamos enfrentando hoje, atualmente, nas nossas igrejas. Um problema voltado a uma crise de identidade em relação ao chamado de Deus na vida das pessoas. Ou seja, muita gente dentro das igrejas ainda não sabem ou não conhecem qual o propósito que Deus tem para as suas vidas. É claro e é fato que no texto que foi lido da despedida de Jesus, de Mateus capítulo 28, a ordenança, a ordem imperativa de Cristo, ali ela foi abrangente, ela está ao alcance de todos. Todos nós fomos comissionados, enviados, levantados por Deus para sermos testemunhas desta maravilhosa graça. Mas hoje nós entendemos isso. O problema é que no contexto da carta aos Hebreus, seja lá quem foi o seu escritor, ele conhecia os 3 grupos de pessoas que estavam inseridos naquele contexto. Haviam ali seguidores de Jesus, e nós sabemos que para ser seguidor de Jesus naquela época era um pouco mais difícil, pela falta do conhecimento de tudo quanto Jesus havia realizado.
Estamos falando, por exemplo, que os primeiros livros do Novo Testamento a serem escritos foram as cartas paulinas e não os evangelhos. Então, a ministração da palavra de Deus, o testemunho missionário que alcançava as pessoas, ele não tinha a profundidade de conhecimento escrito daquilo que nós temos hoje. Então, o primeiro grupo de pessoas que nós temos aqui são seguidores de Jesus. Esses, sem dúvidas, fiéis. Esses, sem dúvidas, constantes, inabaláveis pelo testemunho da sua fé. O segundo grupo de pessoas para o qual o escritor aos Hebreus, ele dirige a sua carta, eram aqueles incrédulos que, olha para cá, eles haviam entendido, eles conheciam o sacrifício de Cristo, mas devido a todo o fator externo, lembra da parábola do semeador? Os fatores externos faziam com que eles rejeitassem a Cristo. Ainda um terceiro grupo que havia dentro da igreja, era o grupo daqueles incrédulos que aceitaram a Cristo, mas também depois, por causa dos problemas envolvendo perseguições, angústia, tribulações, não sabendo eles absorver tudo isso, eles acabavam também esmorecendo a sua fé e abandonando o caminho do Senhor. Então, nesse contexto, nós vemos pessoas que, por falta de entendimento, eles tinham questionamentos muito altos. Por exemplo, o tema central da carta aos Hebreus, e todos sabemos, fala sobre a superioridade de Cristo. Por que isso? Porque esse grupo de pessoas, eles gostavam de idolatrar, é a palavra melhor que eu consigo encontrar. Eles gostavam de idolatrar Moisés. Eles achavam que Moisés, por ser o maior líder da história do povo de Deus, era superior ao sacrifício daquele Messias que veio, o qual nós acreditamos. Havia também aquilo que hoje no neopentecostalismo está acontecendo, idolatria a seres angelicais, a anjos, a seres celestiais, colocando esses seres à frente, acima de Cristo Jesus, em suas vidas, em seus ministérios. Hoje, em suas mensagens, nós vemos também, não somente isso, mas a androlatria que está acontecendo no nosso tempo, estava também permeando por aquele contexto. É complicado eu fazer alguma coisa, eu aceitar alguma coisa em relação ao meu chamado na obra do Senhor, sem que eu entenda quem me chamou, quem me comissionou, qual é a importância que Ele tem na minha vida pessoal. Então começamos aí. Alguém ainda não entendeu o seu propósito pessoal, porque não entendeu ainda quem o enviou. Se você tivesse já entendido quem te enviou, você não teria medo, por exemplo, de orar pelos cegos, pelos surdos, pelos aleijados, de expulsar os demônios, de orar pelos enfermos, por mais que as enfermidades, elas sejam enfermidades humanamente impossíveis, o dono da obra tem poder para operar. Quem te chamou é aquele que tem poder, autoridade. E não só isso, eu falei isso ontem em uma igreja. Deus, Ele não é apenas poderoso, Deus é soberano, aleluia. Quando eu entendo isso, logo eu abraço o meu chamado. Mas como é que eu vou aceitar o meu chamado, entender o meu ministério, a minha vocação, sem eu entender ou ter conhecimento de quem Deus é para a minha vida? Olha só, Deus, usando o profeta Osés, Deus disse: o meu povo perece por não me conhecer. E quando eu olho para esse contexto de Oséias, eu vejo Deus olhando para o nosso contexto
e comparando pessoas que não têm conhecimento da palavra, não têm conhecimento de uma vida espiritual com Deus, e mesmo assim estão por aí querendo ser chamados de missionários e missionárias. Não é somente assim, meus irmãos. O escritor aos Hebreus, ele está em um contexto, em um período em que a formação doutrinária, a formação teológica da igreja ainda estava engateando, ainda estavam surgindo ali os apóstolos, alguns historiadores que aceitaram a Cristo e começaram também a pesquisar a história de Cristo, desde a fundação dos tempos até aquele contexto. Mas até que tudo isso se formasse, o problema estava em não conhecer. Escute, meus irmãos, é por isso que hoje, por exemplo, os cristãos enfrentam problemas, enfrentam tribulações, enfrentam dificuldades em aprender e em aplicar às suas vidas algumas questões. E essas questões, quando nós trazemos para os nossos dias, nós temos, por exemplo, algo que naquele tempo era uma doença. Não entrava na mente do povo que aquele homem, mas esse homem que eles estão falando, esse Jesus que eles estão pregando, ele foi um homem qualquer. Inclusive, ele foi um homem amaldiçoado. É o contexto. Por quê? Maldito é aquele que carrega em suas costas o madeiro. O testemunho que eles tinham é que aquele Messias que todo mundo ali estava adorando, estava pregando, falando sobre ele, ele tinha sido um homem condenado. Ele subiu a via dolorosa, ele subiu o Calvário, ele levou em suas costas lá o madeiro, a cruz. Ele teve o seu sangue jorrado, ele foi cuspido, colocaram uma coroa de espinhos em sua cabeça, mas mal sabiam eles que esta é a maior e verdadeira mensagem do Evangelho de Cristo, o sacrifício que ele pagou na cruz por nós. Quando alguém se entregava a Cristo, é porque entendia, ele pagou um preço por mim, eu preciso sim dar a minha vida por ele e para ele. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Portanto, irmão, essa falta de entendimento, ela fazia com que muitos abandonassem a sua fé. Me mostra uma época em que a apostasia está crescendo tanto quanto em nossos tempos. Me mostra uma época. Sabe o que acontece? Nós temos um livro da década de 60 que ainda mostrava países como Estados Unidos da América sendo os países mais cristãos ou evangélicos do mundo. Mas sabe o que aconteceu? O testemunho que se tem, os mais recentes que recebemos de pessoas que estão lá em igrejas tradicionais, é que muitos estão vivendo da forma que querem dentro da igreja. E sabe o que é isso? Não conhecem o dono da igreja. Deixa eu dizer uma coisa para você. A Bíblia diz no livro de Provérbios, capítulo 23, versículo 10: não quebrem os marcos impostos pelos seus antepassados. Em outra versão diz, olha, se tem um terreno aqui que foi marcado por alguém lá no tempo passado, não quebre a marcação daquele terreno, porque aquilo ali é importante. Mas hoje estão quebrando princípios, hoje estão deturpando a doutrina, a palavra, a sã doutrina que foi inspirada por Deus para grandes homens e mulheres que iniciaram o evangelho no Brasil. E eu quero dizer mais, homens e mulheres que não tinham conhecimento teológico, homens e mulheres que não tinham conhecimento da letra, mas quando abria a boca para cantar, o Espírito se manifestava. Homens e mulheres que não tinham bacharel em teologia e não sabia nem dizer o que era caminho, pregava dizendo, Jesus é o carreiro, é a verdade, é a vida. Mas o evangelho cresceu e avançou, porque alguém sabia em quem estava crendo. Quem sabe, quem conhece, quem entende? Aleluia. Eu sei em quem eu tenho crido. Ele é o dono da obra. Procure conhecê-lo. Depois de tantas superioridades, aí vem um texto que nós lemos, eu não posso me ater às superioridades ao anjo, a Moisés, a Melquisedeque, mas eu quero pregar aqui, em Hebreus capítulo 11, do texto que nós lemos, que é quando o escritor aos Hebreus, ele vai encerrar a sua carta,
e ele fala sobre o último tema, e não menos importante. O escritor aos Hebreus está falando sobre aqueles que venceram através da fé. Nós intitulamos como os heróis da fé. E quando nós iniciamos essa última parte, vendo o escritor aos Hebreus, depois de falar de anjos, depois de falar de Moisés, depois de falar de Melquisedeque, que veio antes da lei, agora ele começa a dizer, olha, a fé é o firme fundamento das coisas que nós não podemos ver. Espera aí, mas quando eu volto no tempo de Cristo, quando foi dado o testemunho de Jesus, alguém diz assim, olha, vai lá e diz para eles o que vocês têm visto e ouvido. Um evangelho que não era apenas falado, era um evangelho vivido. Por quê? Porque ao passo que aqueles homens e mulheres da primeira igreja, da igreja primitiva, eles falavam, eles também faziam. Ah, não é importante isso, pregador? Quer ver como é importante? Nós começamos o culto, alguém cantando o hino 515. Ah, se Cristo comigo vai, eu irei. Pois se Jesus te mandar hoje, lá para o país que nós oramos, que nós intercedemos, vai, eu irei. Segura na mão de Deus e vai. É assim que funciona. Tem gente, irmão, e no nosso tempo é o que mais acontece, aquilo que nós chamamos de hipocrisia. Mas o contrário de hipocrisia é sem cera, é sem máscara, é sendo sincero, é cantando e fazendo, pregando e fazendo, orando e fazendo, intercedendo e fazendo, é indo atrás daquilo que eu estou falando através desta palavra. Agora, o detalhe interessante é que os homens e mulheres listados aqui nos heróis da fé eram homens e mulheres que falavam com Deus, mas a sua vida, o seu testemunho, as suas atitudes foi que ficaram como maior exemplo para os nossos dias. Você quer marcar uma geração? Não marque uma geração com o conhecimento teológico que você tem. É importante, devemos buscar. Mas não marque uma geração com isso. Marque uma geração com uma atitude. Se você plantar hoje na obra com uma atitude, pode ter certeza que vai valer muito mais do que você plantar uma palavra. O problema está, e guarde isso até o final, está na falta do conhecimento daquele que é o dono da obra. O problema também, quando tratando-se de superioridade, é que nós nesses últimos tempos estamos nos sentindo muito autossuficientes. Porque temos alguma coisa, porque Deus nos usa em alguma coisa. Mas não existe isso, irmãos. A obra, ela não funciona sem o dono. A minha vida espiritual, ela não funciona sem o controlador maior. A minha vida, a sua vida, a nossa vida, a vida da igreja é dirigida, é pilotada por alguém que conhece. Ele tem um manual, foi ele que escreveu. É ele que sabe o que você está sentindo. É ele que sabe as dúvidas que vêm à tua cabeça. É ele que conhece as tuas madrugadas. É ele que está contigo nas dificuldades. É ele que envia muitas vezes a tribulação, a angústia, para ver até que ponto você vai suportar, até onde você vai chegar. Mas para que isso, pregador? Porque ele sabe que o momento que nós enfrentamos, ele não é maior e não pode ser comparado com o final que nos aguarda lá na glória. O final é muito melhor. Existe uma coroa de glória para aqueles que deixam alguma coisa, que fazem alguma coisa pela obra missionária, a obra de Deus. Eu sei que ele está aqui, irmão, nessa noite, eu sei. O segredo dos heróis da fé. Você pode ter outra visão diferente da minha, mas Deus tem falado tanto ao meu coração nos últimos tempos sobre isso.
que o maior segredo que eu vejo está na abnegação. E é aqui que a mensagem pesa, irmã Ariasmã. Porque falar de abnegação nos nossos tempos, difícil. Num tempo onde os coaches estão se destacando contra os mensageiros da cruz. Um tempo onde os palestrantes estão dominando os nossos púlpitos. Um tempo onde a mensagem de glorificação humana está superando em fama, em aplausos, a mensagem da autonegação. É complicado. Observe, e se eu estiver mentindo, depois alguém me corrija. Mas hoje em dia está sendo muito difícil. Eu já estive em lugares aonde quiseram que eu pregasse uma coisa que eu não acredito, e eu não prego. A mensagem do Evangelho, ela não muda por causa da opinião de alguém que pensa que sabe quem Deus é. A mensagem do Evangelho é nua e crua. E aqui nessa palavra está escrita: passarão céus e terra, mas as minhas palavras. Aqui não passa, irmão, aqui não passa. Oh, aleluia, ninguém consegue mudar. Pode mudar a capa, pode até tirar um versículo ou outro, mas o Evangelho continua sendo o mesmo. Continua sendo um Evangelho de renúncia, um Evangelho de abnegação pelo propósito de Deus na nossa vida. Quantos de nós não tivemos que deixar alguma coisa para trás? Nós estamos, pastor Reiner e alguns irmãos aqui conhecem o município onde estamos, há 25 anos pregando a palavra. Lá na comunidade que eu estou pregando, e eu estou dirigindo a congregação, vai fazer agora 3 anos. Eles pegaram gente assim de todos os interiores e juntaram assim no assentamento. Mais de 300 famílias. Veio gente com problema de todo lado. E a gente passou ali 2 anos e meio, tivemos que sair, infelizmente estamos construindo a casa, para voltar para lá. Mas muitos alguéms, já chegaram para mim dizendo: rapaz, por que tu vai morar no interior, tu é doido? A cidade bem que o interior não tem nem calçamento. Eu já tive que descer, Daniel, no culto de doutrina, que eu não estava aguentando de tanta rinite alérgica, da poeira, da secura, do calor, que muitas vezes nós enfrentamos ali. O que é isso, pregador? Nada. Você acha que eu estou falando isso para me glorificar? Para me exaltar? Ai de mim se não pregar esse Evangelho. Ai de mim se não fizer o que Jesus mandou fazer. Sabe qual é o problema? É que nós temos que colocar em nosso coração e não somente nele, colocar nas nossas atitudes um entendimento que é o seguinte: você nunca mais vai esquecer disso aqui. Eu quero gastar a minha vida, gastar a minha bateria, gastar essa carne, gastar tudo isso até o dia que Jesus quiser, até o dia que Jesus chamar. Porque nesse mundo pode ter o que for, pode ter carro novo, casa nova, pode ter nome escrito aonde for, mas se não tiver no livro da vida, não vai entrar. Quem está entendendo? Aleluia. Irmão, se você não está sentindo, tem algum problema aí, deixa o doutor Jesus consertar alguma coisa na tua vida aí, meu irmão. Você tem que abnegar alguma coisa pelo propósito de Deus. Mas para que você abnegue, você vai ter que conhecer o dono da obra. Eu olhando para esses homens e mulheres, eu lembro. Eu vejo aqui o Abel, que é um dos primeiros a serem falados aqui. E a Bíblia diz aí sobre Abel, que ele ofereceu um sacrifício excelente. Sabe um tipo de sacrifício que você pode fazer hoje? Não é vir para a igreja, isso não é sacrifício. Um tipo de sacrifício que você pode fazer hoje chama-se renúncia. Essa mensagem é específica.
Eu não estou mandando ninguém abandonar a faculdade, não. Isso foi uma coisa que aconteceu comigo. Deus pode fazer outra coisa com você. Deus pode te usar na faculdade. Mas a mensagem, ela tem uma direção correta, eu tenho certeza disso. Deus não indaga e Deus não erra. A palavra não volta vazia. Alguém está precisando renunciar a alguma coisa, é sacrifício. Mas você está pensando que é uma vida de facilidade? Não é. Pela fé, Abel ofereceu um sacrifício mais excelente do que Caim. E quando eu olho para isso eu vejo, realmente renúncia é uma espécie de sacrifício. Porque penso numa coisa ruim, foi há 2 anos atrás quando eu entrei nas redes sociais e todos os meus colegas da faculdade estavam apostando na formatura. Pensa num dia que balançou, viu, Manelma? Pensa num dia que me sacudiu, eu vendo lá os companheiros, todo mundo bonito na formatura, todo mundo ali, e eu naquele momento eu pensei comigo, eu pensei, meu Deus, eu poderia estar aqui com eles, eu poderia estar me formando nesse momento. Naquela hora o Espírito Santo, que é nosso companheiro, que é o dono da obra, e quem conhece ele sabe disso, ele falou ao meu coração: não, filho, talvez se você estivesse lá, você já tinha morrido. Se você estivesse lá, você não tinha ganhado as almas que você já ganhou. Se você estivesse lá, você não tinha sido usado por mim para batizar aqueles com o Espírito Santo que eu já batizei. Você está onde eu quero e vai permanecer. Ah, meu irmão, quando o Papai do Céu fala isso com a gente fica sossegado, a gente fica tranquilo. Por quê? Porque na obra de Deus não tem espaço para quem está agarrado com as coisas da terra. Pode guardar essa aí, viu? No texto, eu vejo Enoque, andou com Deus. Sabe o que é isso? Enoque, ele renunciou as amizades, o carinho, o afeto, muitas vezes, os aplausos humanos, somente para andar com Deus. Relacionamentos íntimos, amizades, tem muita coisa simples que está atrapalhando você entender o seu chamado e você não percebeu ainda. Deus te trouxe hoje só para te dizer isso. Olha como Deus é bom. Olha como Deus te ama e te quer na obra missionária. Ele está dizendo: abandona isso aí, viu? Abandona esse relacionamento, abandona esse negócio aí, porque você vai acabar indo para o buraco. Não adianta um cego guiar o outro, ambos vão cair no buraco. E a Bíblia diz que um abismo chama o outro, quem planta vento colhe tempestade. A obra do Senhor te espera, e não pode ser um relacionamento fora da vontade de Deus que vai impedir que as almas se convertam através da tua vida. Não pode, irmão, não pode. Você vai ter que abnegar por esse propósito. Noé, ele executa o projeto de Deus, mas enquanto todo mundo estava festejando, Noé estava construindo a arca. Sabe um detalhe interessante? A gente até já ouviu isso, todo mundo já ouviu isso, que Noé passou 100 e tantos anos pregando. Não diz na Bíblia. Eu não vi em nenhum momento, Mário, Noé abrindo a boca para dizer alguma coisa. Se estiver errado, me corrijo. Na minha Bíblia não diz. Mas sabe o que acontecia? Todo mundo que passava por Noé, via Noé fazendo o projeto de Deus. Não precisava Isaías falar nada. Só estava fazendo. Não precisava ter explicação para ninguém. Por que você está na obra? Meu amigo, eu só devo satisfação ao dono. Por que você abandonou isso pela obra? Rapaz, só devo satisfação a quem me chamou. Noé estava ali construindo a arca, executando. Abandonou convívios, relacionamentos. Por quê? Porque a Bíblia diz que o propósito de todos era um, e o propósito de Noé e sua família era outro. O Senhor está dizendo também para famílias. Olha como o Senhor está sendo específico hoje. Já falou individualmente, já falou de amizade, falou de relacionamento, e agora papai está falando também com famílias. Ei, a tua casa não é chiqueiro de porco para Satanás fazer o que ele quer, não. A tua casa é uma casa de adoração, é um jardim fechado de Deus, e lá só pode entrar aquilo que vai influenciar no propósito de Deus para a tua família. Quem está entendendo isso que eu falei? Precisa repetir não, né? Amém.
A tua casa, ela é um celeiro que armazena propósitos para cumprir o propósito maior que está na obra de Deus. Pela fé, Abraão deixou a sua parentela, a parte mais difícil que eu já li. Pela fé, Abraão deixou a família. Não foi um abandono negligente, mas ele abandonou, deixando por um propósito maior. E detalhe, o propósito de Abraão era um desconhecido. Ou Deus falou para Abraão para onde ele ia? Disse: para uma terra que eu ainda te mostrarei. Tem coragem? Se Deus chegasse para você hoje e dissesse: ei, sai. Para onde, Jesus? Sai. Eu quero saber para onde eu tenho que sair. Vai. Fazer o quê? Apenas vá. Hoje você já entende que Jesus, ele disse lá: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E aí ele disse também: olha, quando vocês forem, vocês vão ser usados de uma forma tão maravilhosa, que vocês vão colocar as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Vocês vão expulsar demônios. Vocês vão falar em novas línguas. Oh, aleluia, irmãos. Hoje nós temos o entendimento e o conhecimento de que se nós sairmos daqui neste lugar falando, ouvindo aquilo que Deus mandou a gente fazer, por mais que a gente não saiba para onde Deus vai nos enviar, nós sabemos que lá Deus vai nos usar para pregar a palavra. Lá Deus vai nos usar para libertar os cativos. Lá o Senhor vai nos usar para expulsar os demônios. O poder e a autoridade de Deus está sobre a vida da sua igreja. Apenas tenha coragem de renunciar pelo bem da obra do Senhor. É mais fácil pregar do que viver, irmãos. Eu poderia me ater a tantos outros, como o próprio José, que no poço, na casa de Potifar, na prisão, aonde ele esteve, José permaneceu fiel. A única coisa que José não abnegou foi o propósito de Deus na sua vida. Porque a Bíblia diz que durante todo esse tempo José, ele continuava sonhando. José, quando ele não sonhava, ele interpretava sonhos. Ele interpretou o sonho lá do copeiro e do padeiro. Ele interpretou o sonho de Faraó. José, o mistério de Deus na vida dele estava relacionado com os sonhos. Ele não abandonou o projeto, ele não abandonou o propósito. Mesmo estando preso, o seu cativeiro, a sua vida como escravo, durou vários anos. Não foi da noite para o dia, não foi de uma semana para outra. Mas José entendia: aonde eu estiver, aonde eu for, para onde eu irei, eu estarei com aquele que é o dono do projeto na minha vida. Se eu estiver na casa de Potifar, sendo tentado pela esposa dele, eu vou fugir, mas eu não vou perder o propósito. Se eu estiver na prisão, eu vou estar me comportando até na prisão, para cumprir o propósito. Se eu for chamado diante de Faraó, eu não vou tremer as minhas pernas, porque eu sei quem é o dono do propósito. Ai, eu estou sentindo uma presença tão maravilhosa aqui hoje. Eu não sei nem o que você precisa renunciar hoje, mas escute isso e guarde. Deus só age aonde Ele tem espaço para agir. Sabe por que a Bíblia diz que a porta é estreita? Sabe por que a Bíblia diz que o caminho é estreito? Porque num caminho estreito, eu só tenho como passar de um jeito. Num caminho estreito e numa porta estreita, não entra bagagem da terra. Aquilo que você tem,
o título que você ostenta, o nome que você tem, por onde você está, por onde você estiver, ele não vai passar pela porta estreita, ele vai ter que ficar, mas dentro de você habita um propósito maior, e esse propósito, quando é cumprido da maneira correta, quando há abnegação, quando há o abandono de alguma coisa, quando eu deixo alguma bagagem para trás, eu estou caminhando rumo ao alvo, andando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Quando eu deixo todas as intempéries, todos os prazeres e os manjares que eu poderia estar usufruindo no mundo, pelo propósito de Deus no meu coração, eu chego aonde Deus quer que eu chegue. E aonde é pregador, é nome no cartaz, é não, é pregador famoso, é não, é um dia, diz a Bíblia, quando o livro for aberto, e o nome que ele vai chamar lá na glória, e vai dizer: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a ai, oh, aleluia, eu sinto a presença de Deus aqui, meu irmão. Só quem já está com o nome no livro da vida, só quem já está com o nome no livro da vida, cumpra o propósito que Deus tem na tua vida, deixe alguma coisa para trás. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas quem aqui na terra perder a sua vida por amor de mim, diz o Senhor Jesus, achará. Quando você abandona alguma coisa pela obra, você não perdeu nada. Quantos entendem desta forma? Você não perde nada quando você abandona ou deixa por causa da obra do Senhor. Para encerrar, eu não quero nessa noite, nem Jesus não quer, que você chegue aqui dizendo: mas eu já tentei, pregador. Eu vou ser alto e claro. A tentativa, ela não existe. O que existe são ações executadas e finalizadas. Tentar não existe. O que existem são ações que eu as executo de uma forma, mas não deu certo, não executou da maneira correta. E olhe só que coisa interessante, se você ali, neste momento, você ainda não conseguiu renunciar, mas você está dizendo: eu já tentei renunciar, eu já tentei deixar para trás. Não, irmão, tentou não. Você não está fazendo da forma que Deus quer. Por quê? Porque nesta palavra está escrito que Deus tem o melhor para o seu povo. Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Então, pare de tentar e faça de uma vez. Abandone de uma vez. Renuncie de uma vez. E a obra do Senhor será feita através da tua vida. Quantos recebem esta palavra? Eu volto para casa grato a Deus, irmão, porque eu precisava pregar isso aqui hoje. Essa palavra tem ardido em meu coração há muito tempo. Eu só não sabia onde eu iria pregá-la. E quando apareceu a oportunidade, aqui estamos. Deus, Ele direcionou essa palavra para o coração de alguém aqui hoje. Posso fazer uma oração, pastor? Quero fazer uma oração pela igreja. Se você não tiver vergonha de vir aqui à frente, reconhecendo que precisa deixar alguma coisa pelo bem da obra, venha, eu estarei orando por você. Eu tenho certeza que tem alguém que precisa receber essa oração. Eu tenho certeza que tem alguém precisando cumprir esse chamado e precisa deixar alguma coisa para trás, mas está sem forças. É por isso que não está dando certo. O Senhor, Ele quer te dar força nessa noite. Deixa eu orar por você. Eu quero falar aquilo que eu sempre tenho falado. Eu não vim trazer movimento, irmão, eu vim trazer Bíblia. Eu vim trazer palavra. E é esta palavra que transforma. É esta palavra que liberta.
É esta palavra que batiza no Espírito Santo. É esta palavra que transforma a vida do pecador. É esta palavra que você ouviu naquele dia que você levantou a sua mão dizendo: eu quero aceitar a Cristo. E eu quero dizer para você, quando você levantou a sua mão, você estava dizendo: a partir de hoje eu quero ser um missionário, uma missionária. A partir de hoje eu quero viver o propósito de Deus na minha vida. Vem aqui à frente. Eu quero orar por você. Ainda tem gente, irmão, precisando vir. Deus só deixa orar quando vem. Aleluia. E eu preciso entregar o microfone. Venha. Venha, não tenha medo não de receber essa oração. Oh, aleluia. Pode vir, irmão. Pastor Reiner, ainda é muito grande o que Deus tem para fazer aqui. Secretaria de Missões tem missionários aqui para ser enviados. Escute bem isso. Isso vai se cumprir porque Deus, Ele tem nos usado como boca dele na terra. Te prepara, jovens. Prepara, porque o reboliço que Deus vai fazer nesta igreja não é para acabar com a igreja. Não é para destruir o corpo de obreiros. Papai do céu não me autoriza a dizer o que vai acontecer e nem me disse. Mas o reboliço será grande. E o que vai acontecer vai influenciar para que missionários e missionárias sejam enviados. Aqui tem pessoas para missões transcontinentais. Aqui tem pessoas para missões transculturais. Aqui tem pessoas que Deus vai levantar para pregar a palavra. Aqui tem jovem que Deus vai dar espírito para revelação. Aqui tem jovem que Deus vai usar para falar em línguas. Aqui tem crente que Deus vai batizar e Deus vai dar o dom de interpretação de línguas. Ei, aqui é uma Assembleia de Deus no Brasil, meu irmão. Aqui é um povo pentecostal. Nós ainda cremos que Ele está fazendo no meio da sua igreja. Quem crê, quem crê, quem crê, quem crê. Em nome de Jesus, seja cheio do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Eu não preciso dizer mais nada. O Espírito de Deus está renovando. O Espírito de Deus está transformando. O Espírito de Deus está tirando o apego com as coisas da terra e está carimbando propósitos. Receba em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus poder para testemunhar. Se você trouxe alguma coisa para Ele, deixa. Se você trouxe alguma glória para Ele, deixa a glória para Ele. Se você trouxe aleluia, deixa aqui. Se você é batizado no Espírito Santo, não tenha medo de abrir a sua boca e falar em mistério, porque Ele está neste lugar. Oh glória, 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 glória. Oh glória, glória. Oh glória, oh glória, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, Espírito Santo. Enche, Espírito Santo. Eu quero ver o Senhor levantando propósitos. Dá força para Ele. Dá força para ela que precisa deixar alguma coisa para trás. Porque a melhor coisa que nós já fizemos, papai, foi abandonar o mundo e deixar para trás, pelo propósito de servir ao Senhor. Mas eu estou diante aqui, Senhor, de servos e servas. Eu estou diante, Pai, de missionários e missionárias. Ó Deus, Satanás até está tentando acabar com a igreja, acabar com o corpo de obreiros. Satanás até tem tentado destruir a vida dos nossos pastores. Mas em nome de Jesus, em nome de Jesus, confirma a palavra que eu preguei aqui, papai, e derrama a glória, derrama a glória, derrama a glória, derrama a glória sobre a igreja.
Abre o céu sobre essa igreja. Batiza no Esparabanadagas. Batiza no Espírito Santo. Renova propósitos. Eu creio, Pai, que a promessa ainda está de pé. Restaura casamentos e levanta missionários, casais, para levar a palavra. Oh, Aranabas. Eu sei que Ele está aqui. Eu sei que Ele está aqui. Fala para Ele, fala para Ele. O que é que você está precisando nessa noite? O que é que você precisa deixar? O que você precisa abandonar? Eu só quero pedir: aviva, Senhor, tua obra. Aviva a tua obra, Pai. Eu quero ver esses crentes saindo daqui diferentes. Eu quero ver os jovens saindo daqui com coragem para pregar a palavra, para ser testemunho de Deus na terra. Em nome de... O inimigo até tentou essa semana acabar com o propósito, mas ele não conseguiu, e você está aqui hoje. O inimigo até tentou acabar com tua vida, com teu ministério, mas você está aqui hoje. O inimigo até tentou acabar com a tua família, mas a tua família está aqui hoje. Oh, aleluia. E Deus está dizendo: que passou, passou. As tribulações são combustível para você continuar. Oh, aleluia. As angústias que você tem enfrentado, as tristezas que você tem enfrentado, elas fazem parte do propósito. Elas fazem parte de uma vida de abnegação pelo propósito de Deus. Receba isso da parte de Deus hoje. Em nome de Jesus, se você puder, dê um abraço nessa pessoa aí do teu lado. Dê um abraço nele. Dê um abraço nela aí, em nome de Jesus. Fala para ele e para ela em tom profético. Fala para ele e para ela aí: Deus vai cumprir o propósito em sua vida. Fala. Coisa linda, Jesus. Oh, aleluia. Aleluia. Eu não sou daqui, pra casa